Quem é José Kalkbrenner Filho? Bom, José Kalkbrenner Filho sou eu. Eu nasci em Curitiba em 9 de novembro de 31. Meus pais eram alemães, então sou descendente de alemães. E vivi toda a minha vida até hoje em Curitiba, estou vivendo. E como é que você se encontrou aí com as atividades, a máquina de fotografia e a bicicleta? Bom, você perguntou agora uma coisa, bicicleta, que aliás foi uma coisa que tem uma relação muito grande com a própria fotografia. Porque eu tinha 14 anos, o meu pai era consultor e estava trabalhando numa obra do Carlos Butin, que tinha uma loja de fotografia, de amadores. E eles precisavam de um contínuo, de um menino, que trabalhasse na loja. E lá eu fui trabalhar, varrendo a loja. Aí eu vi eles revelando filmes, fazendo as cópias. E eu me interessei por isso e entrei na fotografia dessa forma. E daí veio essa parte da bicicleta que você perguntou, que foi justamente nessa fase, daí um pouco para frente, que eu comecei a me interessar por ciclismo. Então foi uma coisa que foi em conjunto, sabe? A fotografia e o ciclismo era uma coisa que eu fazia assim com... Aí depois uma outra história ainda do negócio de ciclismo. Mas a fotografia começou assim comigo. Que idade você tinha? Eu tinha 14 anos quando comecei. Quais foram as primeiras câmeras que você trabalhou? Bom, as primeiras câmeras. As primeiras câmeras, em primeiro lugar, eu não era fotógrafo. Eu simplesmente fazia cópias. Eu não conhecia essa parte de fotografia. Daí eu fui aprender lá, Eu vi, daí veio aquela famosa Rolleiflex e a Rolleicord, na época que o Schneider, que era sócio desse Butin, importava. Então a primeira máquina que eu realmente peguei na mão, assim, em termos de usar, foi a própria Rolleicord, que era uma máquina similar ao Rolleiflex. Mas tinha outras, uma série de outras máquinas, mas essa foi a máquina que eu praticamente iniciei a fotografia. Nessa época, você se recorda qual a primeira fotografia para a propaganda? Bom, de publicidade, isso já foi uma fase bem depois. Porque eu primeiro fiz fotografias dessas de amadores, que eu dizia que eu copiava, né? Fazia cópias, ampliações e tal. Depois entrou, aí que veio a fase de fotografia de jornalismo. Porque daí eu estava correndo de bicicleta, quando o Márcio me perguntou o negócio da bicicleta, eu já estava correndo. Daí eu fui convocado para correr numa seleção brasileira, isso foi em 50. 48 foi em Curitiba, não, foi em 52 em Montevidéu. E aí eu estava nessa loja, justamente, de fotografias, né? E quando eu cheguei em Montevidéu, corri lá, tivemos até uma boa colocação. E eu, como já estava envolvido assim, com fotografia, encontrei um fotógrafo alemão lá, que fotografava no velódromo. E daí a gente conversando e tal. E eu me interessei de ficar em Montevidéu, porque o ciclismo era uma coisa assim, na Argentina e no Uruguai, era muito melhor do que nós aqui, né? E aí eu tinha conversado com o pessoal do Penharol lá e, não, você pode vir correr aqui. Eu disse, tudo bem. Aí eu ia morar com esse fotógrafo. E daí vem essa história que o Zé agora perguntou para a publicidade, daí veio... Aí quando eu voltei a Curitiba, eu disse para meus pais, olha, eu vou embora, eu vou morar em Montevidéu, eu tinha 20 anos de idade, eu vou morar lá e tudo bem. Daí pedi demissão lá do meu emprego e... Aí o Silveira Neto, que vocês devem todos ter conhecido, que era do Paraná Esportivo e da Gazeta, e da Silveira Filho, que era do Paraná Esportivo. E daí, na Gazeta, como o doutor Mugiati era lá da Gazeta, ele disse, não, você não vai embora daqui, você vai ficar aqui, porque agora você está começando a correr bem, e não vai sair daqui não. Mas Silveira, não tem mais nem emprego. Aí ele disse, não, precisamos de um fotógrafo na Gazeta, estava saindo o Fugiato de lá. Aí mas Silveira, eu não sei fotografar.
Aí ele disse, não, mas você entende de fotografia, daí isso é uma história, né? Aí já me deram uma Graflex, era uma máquina 4x5 polegadas, e com film pack e tal, e não, você vai fotografar. Aí o primeiro jogo foi lá no campo de Curitiba, não sei se era Curitiba, Britânia, alguma coisa assim. E eu fotografei com aquela máquina, aí já peguei 2 gols, isso era o mais importante naquela época, né? Então aí eu entrei no jornalismo, isso foi antes da publicidade, né? E daí eu acabei trabalhando no jornal e fiquei em Curitiba. E aí foi uma fase, daí vem a outra, que o Aníbal era para estar aqui, inclusive, que aí eu entrei na parte de fotografia social, que não era nem publicidade ainda. Aí comecei a fotografar, junto com o Aníbal Bom de Carneiro, tinha daí o Foto Paris, e daí nós fazíamos fotografia de debutantes, casamentos, e aquela coisa toda, né? E o Aníbal foi aí vem a resposta agora. O Aníbal tinha uma agência de publicidade que era Publiancar. Não sei se estão lembrados dela. E ele já fazia aqueles slides para cinema, que eram projetados assim, antes da sessão, aquele negócio todo. Então, a primeira fotografia que você me fez a pergunta, devo ter feito naquela ocasião, mas eu não me lembro exatamente qual. Isso foi depois de você ter passado pelo Diário do Paraná, não? Depois. Isso foi depois. Quando foi pro Diário? Foi no final? O Diário foi na inauguração. Foi 55. 55, porque quando eu estava, veja, aí o que aconteceu? Eu saí da Gazeta e do Paraná Esportivo e fui trabalhar no IBC, no Instituto Brasil do Café, lá com a Nassim Bacila Neto. E o Rafael, o José Joaquim, o Rafael Moedas da Rocha. Aí eu trabalhei no IBC acho que uns 2 anos. Aí que surgiu o Diário, o seu Deborges Tressa que me chamou lá. Ele disse, Calcumene, venha trabalhar aqui com a gente, não sei o quê. E aí eu estava já cansado do IBC, porque eu não fazia absolutamente nada, era assinar o ponto e ir embora. Então eu digo, não, isso aqui não me serve. Aí inaugurou o Diário, eu estava na área de jornalismo já, e digo, puxa, isso aqui é interessante. Aí que eu fui para o Diário. Mas até na época do Diário, você continuava dizendo? Sim, eu continuava. Daí tem uma outra história de ciclismo no Diário que o Massa depois você vai perguntar. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei uns 2 anos no Diário, 2 anos e meio, 3 anos. E daí veio o Aníbal Bom de Carneiro, que me convidou para justamente fazer fotografia social. E ele já tinha uma agência de publicidade. Daí eu saí do Diário e montamos o Foto Paris, que era ali na Rua 15. Então foi uma sequência, assim, né? E depois a publicidade veio após a parte social. Daí eu digo, não, o negócio deve ser publicidade. Daí a gente também não entendia nada, mas a gente ia fazendo. Você continuava fazendo fotos jornalísticas. Fazia, tanto é que trabalhei até na última hora, né? Rio de Janeiro, a chegada da seleção brasileira. Sim, essa aí eu fiz a cobertura. Para quem? Para a Gazeta? Não, ali foi para o Diário do Paraná. Não, foi para o Paraná Esportivo, mas eu estava no Diário, mas eu atendia ainda o Paraná Esportivo. O Diário do Paraná eu estava lá, mas aí esse trabalho eu fui fazer para o Paraná Esportivo. Tanto é que saiu de primeira página aquilo lá. Porque, então está aqui, olha, essa máquina aqui, aquela Rolleiflex que eu tinha falado para vocês, que fez a primeira foto da taça Jules Rimet dentro do Palácio Catete com Juscelino Kubitschek. Porque nós entramos pelo fundo do Palácio Catete, por um acaso. Nós quem? Você? Eu e o Vinícius Coelho. Mas o Vinícius foi o seguinte, eu estava no aeroporto, aquela gente descendo todo lá, o Gilmar, o Zózimo, aquela turma toda da seleção, e eu digo, como é que eu vou chegar no Palácio Catete? Aquela confusão danada, a gente ia de táxi, mas como é que se pega um táxi? Daí eu olhei assim, eu vi um ônibus cheio de mulheres, eu digo, perguntei lá para o chefe, o que é isso aí? Ele disse, não, são as mulheres dos jogadores. Eu digo, puta, é com esse que eu vou, né? Porque essas vão chegar lá, né? Aí eu me joguei para dentro do ônibus, ninguém nem saber. O cara disse, não pode, não sei o que. Eu digo, como não pode? Eu sou do Paraná aqui, olha, tem minha identificação, tudo. E eu preciso chegar no Palácio Catete. E aí ele me deixou entrar. E nesse trinho eu estava lá, e eu vi o Vinícius Coelho lá fora. Aí eu disse, peraí, abre a porta de novo, que esse é o meu companheiro. Aí o Vinícius entrou comigo. E daí nós ficamos lá dentro do ônibus. Eu me lembro a mulher do Didi, inclusive, fiquei conversando com ela lá, parece que o nome dela é. E aí o ônibus entrou pelos fundos do palácio. E nós entramos pela cozinha do Palácio Catete. E os jornalistas estavam todos lá na frente, esperando a cerimônia, não sei o quê, com o Juscelino.
Aí quando entrei assim, eu digo, mas não tem um fotógrafo aqui dentro, eu estava sozinho lá dentro. Foi o Eu digo, pô, mas aí você... Hein? O Vinícius conta do depoimento que o jornalista do Globo, que estava no ônibus, perguntou para o Vinícius... Aí isso foi lá dentro do Palácio. Você não é um fotógrafo, você não tem um fotógrafo? Ele disse, é o que eu tenho aqui. Isso foi dentro do Palácio Catete. Porque daí estava o Mozart de Giorgio, que era da CBD, né, da Confederação na época, né? Qual é? Mozart de Giorgio. Exatamente. Aí ele apareceu lá para o Vinícius com a taça Jules Rimet dentro de um... Eu estou vendo a taça à minha frente ainda, dentro de um estojo, de um veludo vermelho, assim, a taça lá, né? Daí, não tinha fotógrafo, mas eu estava lá daí, né? Não, então tá aí tem um fotógrafo. Aí eu, com essa máquina aí, eu fiz a primeira foto da Jules Rimet. E depois o Juscelino tinha um bolo lá, cortando bolo, o Zagalo, aquela toda. Aí eu digo, puxa, tomara que não aconteça nada aqui dentro, né? Porque não tinha... Eu digo, eu estou sozinho, né? Aí tudo bem. Aí eles foram lá para a cerimônia, na frente, eu não fui. Eu saí pelos fundos do Palácio Catete, fui no hotel que eu ficava sempre no Rio, no Ambassador, ali na Senador Dantas, né? Pus os meus filminhos em cima da cabeceira ali, da mesa cabeceira, aí fiquei olhando para eles, pedi um uísque. Digo, puta, só eu tenho esse troço aí. Aquele tempo de fuga, de reportagem, né? Então foi uma coisa fantástica, né? Foi uma coisa assim. E aí, no outro dia, vim para Curitiba e o jornalismo era assim, né? Um dia depois é que saíram as notícias, né? Hoje em dia não é mais assim. Mas essa foto foi publicada nacionalmente, a tua foto? Claro, nacionalmente saiu, né? Lógico, eu tenho o recorte do jornal, inclusive, disso aí. E, então foi uma coisa, você esperando, daí no outro dia o jornal sair, né? Paraná Esportivo rompe a cortina do Catete, um troço assim, sabe? Mas não é? Era uma coisa fantástica. Então aí foi essa fase Mas nos anos 60 você estava ainda no jornalismo, fotógrafo? Eu depois, inclusive, quando comecei a trabalhar lá com o Aníbal, inclusive, daí eu fazia, até o Cedebal me pediu umas 2, 3 vezes fazer Miss Paraná. Então eu fazia, Última Hora, a gente trabalhou na Última Hora também. O Aníbal, inclusive, pena que o Aníbal não está aqui, inclusive ele representava a Última, não é que representava, ele montou com a gente, estava eu, Carlos Mota, eu não sei, o Silvestre parece que também estava. Nós tínhamos aqui no edifício da Equitativa, na Rua 15, um laboratório junto com o Aníbal, na Publiancar, e o Aníbal então era aquele esquema de telefone para a Última Hora lá, que estava na Praça Osório ali, né? Então ele disse, tem que fazer foto lá, nós saímos, então ele que distribuía essas fotos para a Última Hora. Pois é, em 62, o 63, 64, não lembro bem, fez a cobertura da Miss Paraná, Ângela Vasconcelos, no Rio, né? Sim, mas foi por Diário do Paraná. TV Programas, que foi rodado em 24 horas aqui em Curitiba. Sim, mas eu fui fazer esse trabalho por Diário, né? E você deu as fotos para a TV Programas? Sim. Mas é isso, tem uma história. Tu é boa. A ruína do Sérgio Matulevich, que vai para a Argentina, tem um golpe de Estado. No Chile? Foi no Chile essa ele Copa. tirou todas as fotografias, mandou para a Gazeta e os caras não abriram o envelope. Foram publicar muito depois, assim, furo absurdo. Olha, nós, né, mas nessa época do jornalismo vivemos grandes momentos, né? Você também naquela fase ali, puxa, era fantástico, né? Era uma passagem, né, alimentar você aí da memória de uma passagem do Dino Almeida com relação ao Diário Paraná. Você foi esse do Dino de Almeida, ele mesmo contava e ele trabalhava no Dia, né? Que era do lado da Gazeta, do lado do Diário ali, né? E a gente sempre ia tomar café na esquina ali. Aquela esquina, encontrava todo mundo ali, né? E daí um dia o seu Debol chegou para mim e disse, pô, você conhece bem aquele menino? Ele chamava todo mundo de menino, o seu Debol, né? Ele era menino. Você conhece aquele menino ali, o Dino de Almeida, que é cronista social lá do... Daí eu digo, sim, claro, conheço. Então, convida ele para vir trabalhar aqui no Diário. E todo mundo, na época, era louco para trabalhar no Diário do Paraná, porque o Diário do Paraná foi a escola de jornalismo aqui. Não é? Então, se falasse para alguém, olha, você vai trabalhar no Diário do Paraná, o cara ficava todo eufórico, né? E daí eu fui lá no café e encontrei o Dino. Eu digo, Dino, vá lá falar com o seu Derbal, que ele quer falar com você, precisa trabalhar no Diário. Então, na realidade, indiretamente, eu convidei o Dino de Almeida para trabalhar no Diário. Daí ele foi lá para o seu Derbal e acertaram
lá. E ele sempre citava isso ainda. Pô, irmão, você foi o cara que me indicou lá pro diário e tal. Tem uma história do Calquebrene, uma cobertura policial, né? Na delegacia de defraudações, ele vai pegar, acho que é o tal do Bertoleta, né? Tinha É. repente apareceu um Bertoleta aqui. De agência de automóveis ali. Agência automóvel. Aí tinha aquela escadinha e o advogado era o Filizola. Filizola. Você conheceu o Filizola? Né? Durão, né? E o Filizola veio para cima dele, do Calquebrene, para impedir a fotografia, né? E cada vez que ele ia dar um soco no Calquebrene, ele dava um pulo para trás, ele fez um cineminha na tentativa da agressão. Sem máquina, como é? Automática, o de motor, né? Que naquela época tinha motor, não com essa role, acho que foi até com essa role aqui, ó. Que essa máquina eu usei na inauguração do Dia do Paraná, e num monte de coisas sociais, inclusive, ela fez um trabalho assim. Outra boa do Calquebrene, ele vai fazer uma competição, volta, e o Aderbal, aquele jeito prussiano dele, né? Você dirige ao Calquebrene assim, isso aqui está parecendo... Não, essa história foi o seguinte, aí tem novamente o ciclismo relacionado com esse problema da fotografia, né? Porque eu corria de bicicleta, fui à seleção brasileira umas 4 vezes e nessa eu fui convocado para São Paulo num campeonato pan-americano. E aí mas eu tinha que viajar, né? E era lei, acho que até hoje ainda, que as empresas têm que liberar os atletas, né? Para as competições. E eu peguei e fui, né? Eu deixei o Marco Schaffer lá ainda, você lembra? Ele ficou no meu lugar lá e fui embora, fui correndo em São Paulo. E o Soderbal perguntava, cadê o Calquebrene? Não, o Calquebrene está em São Paulo, está correndo lá. Pô, tudo bem, né? Bom, aí quando passaram-se os 10 dias, ou 8 dias, não sei quanto é que foi, eu cheguei no aeroporto, fui direto para a redação, porque nós sempre nos reuníamos lá, né? Mas você também estava lá nessa época. E eu entrei na redação, fui lá cumprimentar todo mundo, dei a mão para todo mundo. Quando o seu Derbal, ele olhou para mim e disse, pensa que isso aqui é casa da sogra? Porra, eu digo, pois eu acho que é, seu Derbal. Porque eles estavam me devendo 6 meses de ordenado. Porra, eu não recebia. Porra, agora ele veio me perguntar se é casa da sogra. Pô, diga casa da sogra, eu acho que é. Aí ele, eu quero falar com você amanhã. Tudo bem. Aí o Mas ainda falou, pô, você é louco, você vai para a rua amanhã. Pô, daí tu diz que ele veio falar comigo. O que você quer que eu diga numa hora dessa, né? Bom, eu pedi licença, deixei gente lá, deixei tudo em ordem. Né? Agora ele veio me dizer um troço desse ali, na frente de todo mundo, ele podia ter me chamado lá dentro da sala dele e falar. Mas quantos estavam lá na redação, né? Um monte de gente, né? E eu não tive dúvida, né? Aí passaram uns 2 dias, ele não falou nada, aí um dia ele me chamou lá, digo, bom, então é hoje, né? Aí chegou lá, você que também gosta de fotografia, né? E ele tinha uma Leica. Aí ele disse, como ele me revela esses filmes aqui, não sei o quê. Nunca mais tocou no assunto. Era o estilo dele. Talvez como ele te botava na rua naquele dia. Né? Exatamente. Ou então nunca mais. Não. Para 2 dias depois que ele já queria. Não, acho que ele pensou um pouco também. Pô, mas que brincadeira é essa? Eu digo, pô, vocês me devem 6 meses de ordenado aqui dentro. Porque eu não recebia. Porque eu tinha um outro acerto com eles lá, porque um dos bons ordenados lá dentro era o meu, inclusive. Tinha o Baldo Siqueira e tal, porque vocês faziam normalmente eu trabalhava até 24 horas por dia lá. Né? E eu tinha um ordenado muito bom, depois do Baldo lá, que era o gerente, né? E tudo bem, mas o acerto que eu tinha feito, porque quando o seu Derbal me convidou, eu cheguei na sala dele e digo, tudo bem, senhor, eu quero ganhar, eu me lembro como se fosse hoje, eu digo, olha, eu quero ganhar 6 mil reais, cruzeiros era na época, né? 6 mil cruzeiros. E eu quero explorar os negativos que eu vou fazer aqui para o jornal com o meu material. Porque eu sei que toda vez que vai ter uma inauguração, coisa assim, eu sei que vai ter gente que vem aqui e vai pedir fotografia. Isso já não tem, né? Aí eu digo, e para que não apareça picaretagem nisso aqui, eu vou comprar meu material, vou fazer as fotos e vou vender para essas pessoas. Bem assim, eu falei para ele. Sabe que ele me olhou assim? Ele disse, tá certo. Não, porque foi uma coisa clara.
não é? Então, o que aconteceu? Eu era solteiro, não é? Eu tinha uma vida assim, bastante equilibrada, morava com meus pais e tal, eu não problema de dinheiro. Bom, eles não me pagavam. Eu digo, olha, eu não recebo vale, porque aqueles caras só pagavam em vale, né? É só. Era uma loucura, né? Então, eu digo, não, eu não recebo vale. Ou vocês me pagam ou eu não recebo. Como eu tinha eu atendia Hermes Macedo também naquela época, eu fazia os negócios da Hermes Macedo, então eu sempre tinha meu dinheiro. Então, 6 meses de ordenador não me fez falta para viver, né? Mas era um dinheiro que eu tinha direito. Daí, aí quando chegou no dia da inauguração do hipódromo, lá que o Renato sabe bem dessa história aí, porque o Baldo era lá do Jockey, né? O Baldo que era o gerente, eu digo, olha, o Baldo, o negócio é o seguinte, não vai ter cobertura do Jockey. A gente fazia essas chantagens. E o Baldo tudo fiz, né? E o Baldo era o cara. Aí eu disse, olha, não vai ter cobertura do jogo. Ninguém vai, nenhum fotógrafo sai daqui para fazer cobertura da inauguração. A não ser que vocês me paguem pelo menos uma parte desses ordenados que vocês me devem. Aí ele ligou para o Wilson, que estava lá em cima, no edifício Mauá, né? Wilson, paga um dinheiro aí para o Alemão, porque senão o Alemão não vai fazer a inauguração lá. Aí eu fui lá. Aí ele me pagou com dinheiro de venda avulsa. Puta, era um monte de dinheiro. Pagou, acho que 3 toneladas. Pô, daí eu pus o dinheiro embaixo da blusa, porque já tinha lá na outra sala, na saída da sala dele, tinha o pessoal esperando para receber. Né? Eles, porra, esconde esse dinheiro aí, porque... Aí eu peguei, pus embaixo da blusa e saí lá. Mau exemplo para os Então, essas são histórias de jornalismo que foram fantásticas. Né? Tinha jornalistas do Diário Paraná que também saíam para vender edições, para ficar com o dinheiro da venda avulsa? Não sei, bem, essa parte aí eu não participava muito. Quem cuidava muito lá da venda avulsa era o Caruso, né? É, o Caruso. Caruso, que era inclusive muito amigo da dele. expedição. Exatamente, era de expedição. O que fizeram foi o seguinte, foi no caso de uma edição extra de troço de Copa do Mundo, que o pessoal saiu, os jornalistas foram vender jornal. Isso sim, Uhum. A grana era curta lá. Agora há pouco nós estávamos falando que a época que nós vivemos foi mágica. Né? Não é querer dizer saudosismo, mas foi mágica. Tanto em jornalismo, Mágica e época de ouro. como em ciclismo, como em propaganda, em jornalismo. A gente ia aprender na porrada. Né? Não, como eu disse, eu, por exemplo, como fotógrafo, o que eu tenho, em termos, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em fotografia, eu não entendia nada, na realidade. Eu fui aprendendo por mim mesmo, pelo que a gente via e pelo que a gente conversava. A gente aprendia pelo sistema Braille. Então não tinha, sabe, tanto é que escola de fotografia aqui no Paraná nunca teve, na realidade, né? E, enfim, a gente ia aprendendo. Agora, você veja assim, foi em tudo. Foi na área no meu caso, na área de fotografia de jornalismo, de social, fazia aquelas debutantes que eu sabia mal, eu sabia fotografar, mas não é uma foto assim comum, né? E no jornalismo então foi aquela loucura total, eu nunca tinha pego uma máquina na mão praticamente e fui fotografar, mas eu conhecia, né? E assim, e na publicidade então, Zeno, quando nós começamos? Ninguém fazia fotografia de publicidade em Curitiba. Nós fomos realmente os pioneiros aqui. Quando nós abrimos a fototécnica, daí então começou. E o Zeno é o que teve a grande participação nessa área toda. Um exemplo. A minha agência atendia a Conta da Penha. E eu criei um anúncio, um lindo pôr do sol, que eu recordei de uma revista, um pôr do sol da África. Eu recordei um ônibus, ficou bonito, aquele ônibus de um pôr do sol atrás, para fotografar um ônibus na frente de um pôr do sol. Ficou uma linda silhueta. Aí o carro quebrei. Pegou um panelão e começou a iluminar o ônibus. Deu certo. Só que o sol andou. Mas aprendi assim. Era assim que a gente fazia, né? Às vezes dava certo, né, Renato? Na época de fotojornalismo, o flash que você usava também era muito bom na época, né? As lâmpadas. Não, bom, aí no jornalismo, essa história eu também já contei em outros casos. Já que você falou das lâmpadas, quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, ainda usava lâmpada de magnésio.
Porque é aquela lâmpada que você coloca uma, estourou, vai outra lâmpada e assim vai indo, né? E daí no Diário do Paraná, que era realmente a escola de jornalismo, e tudo que vinha de São Paulo, né? Até a máquina que a gente usava, que era uma Graflex também, essa veio de São Paulo também. Mas era flash com lâmpada de coisa. E eles mandavam caixas grandes, sabe? Acho que tinha umas 50 lâmpadas em cada caixa, de São Paulo para nós. Daí quando surgiu o flash eletrônico, aqui em Curitiba, que era o Schneider que representava, daí eu falei lá para o pessoal, lá, que é o Rubaldo Siqueira, que é o gerente, e o Rubaldo, tem que comprar um flash desse aí, porque nós realmente vamos, além de economizar, temos uma luz muito melhor, muito mais rápida, não é? Muito mais segura. E ele diz, e aí, quanto é que custa isso aí? Aí vem aquela história novamente dos valores. Eu digo, olha, vai custar X, eu não me lembro quanto é que era. Daí ele disse, vamos ver. E o negócio não saía nunca, né? Daí eu digo, não, eu vou comprar esse flash. Falei para ele, digo, olha, Ubaldo, eu vou comprar esse flash. Vou comprar e vou usar. Agora só tem um detalhe. Cada flashada que eu der é uma lâmpada que eu vou pôr no bolso. Isso não tem jeito. Vocês não querem comprar o flash? Não precisa comprar, eu vou comprar. Então, vinham as lâmpadas de São Paulo. Caixa fechada, 50 lâmpadas. Eu anotava lá. Tantas fotos por dia, tantas flashadas que eu dei. Chegava no final daqui, olha. Fiz tantas durante esse mês, 2 caixas de lâmpada, ia lá na Ótica Boa Vista, pro Baglioli lá. Digo assim, tenho 2 caixas, quanto é que você está me pagando por caixa? Valia um valor, ele me pagava, vamos dizer, 60% por ali, coisa assim. E eu vendia as lâmpadas. Aí eu paguei meu flash tranquilamente. E estava trabalhando com um material muito melhor. Então assim foi. E aí a pergunta que você me fez, dali para frente nunca mais se usou lâmpada, né? E os outros fotógrafos depois também começaram a trabalhar no estado do Paraná, principalmente no estado, que era o grande concorrente, né? Esse problema da lâmpada, eu vi uma vez o Miló Fujato, que você conheceu, Sim. um congresso 53 do centenário. Ele tinha a mania de ir na mesa, ele era alcoólatra, ele ia em cima da mesa e pegava as frutas, não tinha, tudo fruta importada, ele punha no bolso. Aí a dona Flora chamou ele numa sala para ele fotografar os congressistas e esposas de congressistas no congresso de cardiologia. Aí ele trepa na mesa, mete a mão no bolso e me puxa uma pera. Pega a pera e começa a tentar enroscar a pera. E eu rezando do Mazuli. Isso é o lado, você falou, o lado mágico, é tudo mágico. Aliás, já que você lembrou desse caso, como também já te contei em outras ocasiões, essa lâmpada, quando eu ainda não fazia jornalismo, eu fazia fotografias sociais, ali não era nem junto com a Aníbal, isso ainda era no tempo do Bultim, que nós fomos fazer um baile de debutante no Country Club, onde, você lembrou agora do governador, onde a dona Flora e o Bento eram os pais da Daisy, que era debutante. Então fui eu e um fotógrafo italiano, que trabalhava lá no Estúdio Rolho comigo, fotografar. Aí eu comprei um sapato novo, aluguei um smoke lá na Casa Romeu, né? Uma Machado Deodoro, Riachuelo ali. E bom baile, né? Pois era rigor e tal, né? Aí eu enfiei essas lâmpadas dentro do bolso aqui do smoke, né? Então os meus bolsos estavam assim, né? Tudo bem. Iniciou o baile, a primeira a dançar ia ser a Daisy, que era filha do governador na época, ele era governador, o Bento. Quando ela sai com ele para dançar, ela entra no salão, ele tira ela e tal. Eu estava do outro lado, puta, tem que fazer essa foto, né? Corri, quando entrei no salão, aqueles caras passavam parafina no chão, né? Puta, mas eu fui de bunda no chão, com a máquina, a Rolleiflex, que não era essa, era uma outra. Com o flash na mão aqui, que é aquela lâmpada, né? E aquelas lâmpadas saindo para fora dos bolsos, caindo para eu estou ouvindo, você sabe que eu estou ouvindo o barulho dessas lâmpadas agora. Tic, tic, tic. Elas pipocando pelo chão. E o Bento estava com ela aqui, ele até recuou, porque eu vinha vindo em cima dele. Eu levantei, fiz a foto e saí do salão, disse para o Fausto, que era o italiano Fausto,
daqui para frente é com você, porque eu vou embora, que eu não tenho uma moral aqui. Então, respondendo àquela tua pergunta da lâmpada, né? O Kalkbrenner teve na vida, desde o seu nascimento, de procedência alemã, né? Teve várias fases que eu acompanhei e outras que, como leitor, né? Foi do ciclismo, né? Do ciclismo, depois do jornalismo, lá com Aníbal Bona Carneiro, depois ele fez laboratório e depois entrou no ramo da publicidade, um dos mais fulgurosos estúdios profissionais do Paraná. No ramo do ciclismo, eu acho que ele tem algumas histórias interessantes, porque ele foi vice-campeão brasileiro de velocidade. Eu insisto muito com ele. Claro, ele se orgulha, mas muito humilde, não gosto de falar muito sobre isso. Depois ele teve uma queda violentíssima no Maracanãzinho. Lembra um pouquinho do Kalkbrenner esportista? O problema do ciclismo foi a mesma coisa como o Zeno falou, né? Que a gente fazia o que você falou? Tinha que fazer mágica? Ou... A gente ia... Tempo era mágico. Então a gente corria com... A gente não perguntava por que não. Né? A gente fazia. E o esporte foi mais ou menos assim mesmo. A gente tinha bicicletas que não eram condizentes com aquilo que a gente precisaria ter. Mas a gente se esforçava e tivemos assim competições, e daí quando ele falou de vice-campeão brasileiro, aliás, eu tenho uma bronca tremenda nesse negócio, por o seguinte, porque eu fui da seleção brasileira 4 vezes. Eu fui 3 vezes vice-campeão brasileiro e nunca fui campeão brasileiro. Bom, a primeira foi em Porto Alegre, em 1950. Teve um Campeonato Brasileiro em 48 aqui, e aí eu estava começando a correr. Em 50 eu fui correr em Porto Alegre, ainda soldado na época, eu servia no quartel-general. Então aí tem um caso até interessante, porque tinha que sair de farda, né? Soldado não podia andar sem farda, né? Então você tinha que andar de farda o dia inteiro, né? Pô, só falta eu agora ir treinar de bicicleta de farda, né? Mas no QG, a gente fazia meio expediente só, no quartel-general ali, né? E então a gente tinha uma manhã livre, que geralmente era tarde. E aí eu treinando e tal, daí fui correr em Porto Alegre. Mas eu tinha que levar minha farda, porque eu tinha que me apresentar na região lá em Porto Alegre, porque isso era normal, né? Você, de uma região, tem que se apresentar, se fosse para uma outra região, no comando daquela região. Então eu levei minha farda dentro da mala, cheguei no hotel lá, no São Luís, da Vida Farrapa, daí, pus minha farda e fui no quartel lá, me apresentei, tudo bem, né? Aí ali eu fui vice-campeão brasileiro de estrada, de 140 quilômetros. Bom, o Garibaldo Moio, que era o nosso companheiro, foi o campeão brasileiro de velocidade. Aí quando nós vimos vindo com aquele DC-3, vocês se lembram bem desse avião, né? Ele era assim, né? Cabia acho que 30 passageiros lá dentro. Era, né? Não, era Real Aerovias. Aí descemos nesse Afonso Pena aqui, que era aquela coisinha, né? Quando estavam descendo assim, estava o comando da região lá esperando um cara que vinha nesse mesmo avião. E eu, de esporte, né? Aí eu dei, bom, agora, aí eu vi o cara lá, o general, né? O cara que era o comandante da região aqui, não me lembro o nome dele agora. Aí eu disse para o Moio, e agora? Eu disse, pô, agora, e tinha que passar por ele, mas eles estavam ali, né? Vou fazer o quê? Aí passei, né? Tudo uma boa, né? Uma boa. No outro dia, quando eu vou para o quartel, já estava uma ordem lá, para o soldado número 105, que é o meu número de quartel, se apresentar no comando da região lá. Puta, e agora, né? Daí fui lá. Aí estava o comandante da região, estava mais um tenente, mais um capitão, não sei o que, estavam na sala lá. E aí eu entrei, né? Soldado número 105, José Kalkbrenner Filho, não sei o que, tem que se apresentar assim, né? Daí ele disse, puxa, soldado, mas que beleza, hein? Eu soube que vocês foram bem-sucedidos lá em Porto Alegre, né? Puxa, mas foi assim, como é que foi e tal? Me explica, daí contei. O Garibaldo foi brasileiro de velocidade, eu fui vice-campeão de resistência, não sei o que, fiquei falando. Ele disse, quando é que vocês vieram? Aí eu disse, nós chegamos ontem, pô, acho que só tinha um voo mesmo, naquela época, não podia nem dizer que foi no outro voo, né? Aquele voo, né? Aí, ele disse, isso é interessante.
Nós estávamos no aeroporto esperando o general, não sei quem lá, e não vimos ninguém. Eu não lhe vi lá. Eu vi até a delegação, disse que era a delegação de ciclismo, mas eu não lhe vi. Puta, daí o comissário dá risada. Aí ele disse, o senhor não veio de farda, né? Eu digo, não, comandante. Aí ele disse, pode ir. Então, mas umas coisas assim. E o Maracanãzinho, como é que foi? Hein? Não, o Maracanã daí já era outra coisa, aí já era prova de pista, né? Prova de 24 horas. Não, aí não é 24, foi uma prova de 6 dias. Essa é uma prova mundialmente disputada. Eles disputam isso na Itália, na Alemanha, agora no Japão, é uma loucura. Então é uma prova de 6 dias que se corre em dupla. Então são 2 corredores. E eles revezam durante a competição. É o seguinte, ela começa, por exemplo, 2 da tarde, vai até as 10 da noite. Daí os dois vão revezando e tal, e depois dorme um e o outro fica andando na pista para dizer que é 6 dias de competição. Isso até foi abolido, agora não é mais assim, mas antigamente era. Então um fica andando e o outro dorme dentro da pista mesmo. Aí tem umas casinhas armadas assim que o cara vai dormir ali. Daí nós fomos correr, eu e o Adolfo Bartz aqui de Curitiba, numa dupla. Aí tinha corredores italianos, argentinos, uruguaios e chilenos. E aí começou a competição e tinha o Mario Guerra, que era o italiano, que era o campeão do mundo. E esse era o cara bom de velocidade, né? Então na primeira chegada da noite eu digo, puta, eu vou colar nesse cara, né? E eu vinha vindo com ele e na chegada um chileno se atravessou, é uma pista de 150 e poucos metros, no Maracanãzinho, em torno da cancha de basquete lá. Aí quando chegamos na reta, o chileno se atravessou, nós entramos no meio e vamos fora da pista. Aí foi uma loucura total. Bom, eu não voltei, né, porque eu fraturei a clavícula, o Mario Guerra deu 20 pontos aqui na barriga, pegou uma ripa daquela que ficou espetada lá, foi uma loucura. Então, isso são partes assim. Agora, mais um detalhe para depois perguntar na área de publicidade. O Zé deve ter muitas perguntas a você. Por que você raspava as pernas, deixava as pernas... Não, isso não é que raspava. Todo corredor de bicicleta raspa as pernas. Porque é para não ter atrito. E depois, quando o sujeito cai, quando ele se machuca, para não ter, para ser muito mais fácil fazer os curativos. Essa é a razão. Mas nadador também raspa as pernas. Isso é normal, mas no tempo de ciclismo todo mundo dizia, mas se raspa as pernas, não sei o quê. Digo, sim, daí, qual é o problema? Não fazendo bode no cabelo? Pois é, tem lá problema, né? Vamos cair na propaganda, então, publicidade. Conta para a turma aquelas fotografias que você fez lá na Serra do Mar. Não, essa da Serra do Mar, você foi o grande, não o culpado, você que inventou essa história, não fui eu. Nós fomos fazer uma campanha, como é que era o nome daquela empresa de carros? Não foi aquele nosso automóvel que nós fomos fazer? Não era Toalhas Garcia, Zeno, era um negócio do anúncio para um automóvel, eu não sei qual era a empresa. Daí nós descemos lá na Serra para fazer uma série de fotos e precisava ter modelo. Naquela época sempre precisava ter modelo, até hoje precisa ter modelo, né? E daí nós levamos as meninas lá e aí fotografamos e a Serra Velha de Paranaguá, né? Aquela serra ali. A bem da verdade, para ter modelo, elas criavam anúncio. A gente criava um negócio. Tinha que ter modelo. Tinha que ter modelo, né? O Nésio, que era o especialista, né? Bom, aí, daí fizemos umas fotos e estava com aquelas meninas lá, né? Bom, daí esse doido aí resolveu uma história lá. Disse, escuta, lá tem uma cascata, que ela continua até hoje, é claro, né? Eu não sei o nome daquela cascata lá, mas ela é numa curva, assim. Na Graciosa. Não, é na Graciosa, na Estrada Velha lá. É uma cascata que tem bem de frente, quando você chega assim, você vê ela de frente, assim. Daí, vamos pôr uma mulher nua, vamos pôr uma dessas meninas, e a guria topou, né? Pomos lá na cascata e vamos ver quando os caras subiram a serra. Naquele tempo subia pouca gente, mas aqueles caminhões subiam por ali também, né? Pô, daí o cara, eu e esse, e no meio do mato escondido. Aí o caminhão subia.
O carro vem na boleia lá, daqui a pouco uma mulher nua lá na cascata. Então, assim, então inventava. Naquela época, era marciano, né? É uma loucura. Então, a publicidade fez muita coisa assim, né, Zé? Mas Onde é que foi seu primeiro estúdio? no edifício Tijucas, no 17º andar, 1723. Você fazia mais slides naquela época, né? Não, ali não era nenhum problema de slide. O que acontecia é o seguinte, a gente começou, eu e o Helmut Wagner, né, quando nós saímos do Aníbal Bom de Carneiro, que era aquela fotografia social, e o Helmut era gerente da loja do Aníbal, que o Aníbal vendia máquinas fotográficas, vendia filmes, aquele negócio. E o Helmut trabalhava lá, e o Helmut tinha mais noção até, assim, de uma série de fotos, porque o pai dele era fotógrafo, e fotógrafo, mãe, amador, mas o Helmut era muito vidrado em fotografia, né? E eu já estava trabalhando profissionalmente. Daí o negócio do Aníbal já estava meio complicado, porque daí eu ainda estava namorando a Maria, que trabalhava com o Aníbal, né? E aí começa uma história, né? Aí, tipo, nós três, por que nós não vamos montar uma firma? Assim que começou a história depois da fototécnica. Aí a CCI, você lembra da CCI? Que é a firma que construiu o Parque Balneário Caiobá. Né? E eles tinham, em cima do edifício Mauá, um apartamento à mostra do que ia ser feito lá em Caiobá. E o José Cardoso e o Eli... Daqui eles trabalhavam junto com essa empresa, né? E aí eles me disseram, puxa, você não quer fazer essas fotos do lançamento desse prédio e tal? Eu digo, não, tudo bem, podemos fazer. Aí eu estava no Aníbal ainda, mas aí surgiu a ideia de montar um laboratório neste apartamento à mostra, lá no edifício Mauá. Aí fomos trabalhar com essa empresa, mas nós não tínhamos uma firma registrada, nós trabalhávamos com os profissionais para essa empresa, que era a CCI. A linha comercial de imóveis. Exatamente. E aí começamos a fazer fotografias documentárias, na realidade, que eram os lançamentos, no caso do prédio, ou fotografia de escritórios, ou fotografia de empresa. Essa era realmente a nossa o nosso grande trabalho era esse. Não tinha fotografia de publicidade, na realidade. Eles usavam fotos para publicidade, né, mas não era uma foto publicitária. E daí, quando chegou uma hora, eu disse, não, então vamos abrir a nossa firma. Daí que foi para o edifício Tijuca e nós fizemos a fototécnica. Daí até a primeira marca da fototécnica, que é o KV, foi o Borges que fez. Depois você fez uma outra marca, né, Zeno? Daí você fez mais uma. Ali no edifício Tijucas, foi ali que eu soltei aquela famosa frase, vamos ver até onde vai tua coragem. Esse cara aí, ele tinha uns negócios na hora de fotografar modelo, então, a gente tinha, como não tinha modelos profissionais, então a gente fazia fichário de modelo, não é? E aí, quem quisesse ser modelo, então escolhia precinho. Aí um dia fotografou ela de uma blusinha assim, muito bacaninha, a gente fez umas fotos, né? Iluminação para cá e para lá, e tinha aquele Fresnel, que até hoje está lá no estúdio, aquele Fresnel. Sempre me lembro dele. Aí esse aqui chegou para a guria, ela disse, escuta, vamos ver até onde é que vai a tua coragem. Aí ele pegou, abriu aqui em cima o primeiro botão. Daí, depois abriu mais um botãozinho, né? E o negócio foi indo, né? Aí a pouco ele disse assim, mas sabe, a gente quer dar uma ideia, como se você estivesse sem roupa. Mas você segura essa sombrinha é aquelas que a gente usa para rebater luz, né? Você segura essa sombrinha na frente e vai tirando a blusa, né? Porque daí não aparece, só aparece como, né? E ela topou, né? Aí ficou aquela sombrinha na frente dela e o Zeno foi iluminada aí por trás da moça com o Fresnel lá, fazia luz, né? Aí eu lá na máquina, fotografando, né? E ele lá por trás com o Fresnel, ele olhava assim, ele fazia assim para mim. Essa cena, assim, você imagina como é que era, né? Hoje em dia, quem é que daria a bola para um negócio desse, né? Que isso? Não tem. Mas era um negócio. Brincava e ganhava dinheiro, assim meio...
Não, foi a época de ouro, né, Renato? Você participou bem disso também. Foi uma época, assim, fantástica, onde se ganhava até dinheiro. Não vou dizer que a gente ganhou dinheiro, mas eu particularmente, nem posso me queixar, mas não, e é fácil, né, Zeno? A gente se divertia e ganhava dinheiro. E a fototécnica ficou muito tempo, quase todo o tempo dela, no novo Estúdio Grande, especializada em agências de publicidade. Não, depois sim, depois a gente resolveu mudar, fomos lá para o prédio do Schneider, inclusive ali na Mendes de Barros, e daí já fizemos aquele Estúdio Grande, que aí veio novamente o que nós falamos agora há pouco, né, Zeno? Aqui teve umas coisas interessantes. No jornalismo, o Diário do Paraná foi a escola de jornalismo, né, Masa? Foi. Bom, e na publicidade foi a SJ de Melo, que era uma agência de São Paulo que veio para cá e que foi outra escola de publicidade, não é? E o Wilson Espigão, já falecido, que era um diretor de arte, que também era pintor, né? O Wilson Andrade. Esse também eram coisas assim incríveis, viu, que aconteciam. Porque a gente estava no edifício Tijucas com uma máquina, uma Rolleiflex, uma Linux que a gente tinha. Eu tinha uma lambreta, o Helmut tinha uma Vespa e assim que a gente se virava. Aí um dia eu estou lá, toco o telefone, quando surgiu a CJ de Mello, daí o Wilson que ligou, né? Ele disse, olha, eu queria falar com o Kalkbrenner. Eu sou eu. Olha, nós somos de São Paulo, viemos com uma agência de publicidade e queríamos que você viesse fazer um orçamento. Puta, eu disse para o Helmut, né? Eu digo, Helmut, uns caras de São Paulo aí. Já vibrava, tudo que era de São Paulo era um negócio, né? Aí, ó, e de terno e gravata, né? A gente ia de terno e gravata, né? Poxa, chegamos lá, eu cheguei lá, né? Aí o Wilson me atendeu, tinha outro lá, o Irã e mais um, que era o Gilberto. Não, o Gilberto. Gilberto Bastos. Exatamente. Bom, aí o Wilson, né, falou para mim, olha, nós temos que fazer uma foto aqui para Placas Paraná. É uma foto de uma rosa num fundo branco. Nós nunca, aí talvez estou respondendo aquela pergunta da primeira foto de publicidade. Não vou dizer que essa fosse a primeira, mas foi assim a que deu aquele envolvimento. Daí eu digo, bom, uma rosa num papel branco, né? Luz, ele e o Wilson sempre tem aquilo, tem que ser uma luz bem suave, assim, sabe? Eu digo, puta, luz bem suave. Digo, mas no fim nós fazemos na janela ali do edifício Tijuca, da janelona lá, digo, pô. Aí, tá bom. Ele disse, bom, quanto é que vai sair? Como nós fazíamos fotografia de documentação, então a gente tinha um preço por cópia 18/24. Eu não sei quanto é que era, mas vamos dizer assim que fosse hoje uns R$50, né? Uma foto que a gente cobrava, que ia fotografar e depois fazia cópia, não sei o que e tal. Então aquela foto para mim era praticamente a mesma coisa. Mas eu digo, não, mas peraí, mas não é bem assim, né? Porque isso é uma foto só e não sei o quê. Aí a gente não tinha a mínima noção do que era na realidade a coisa, né? Era para um anúncio de manchete. Mas para nós, puta, tanto fazia, né? Fazer uma foto para um anúncio de manchete e não é assim a realidade, né? Aí eu disse para ele, eu chutei, né? Eu acho que chutei uns 150, não sei o quê, né? Puta. Daí quando ele falou... quando eu falei para ele, ele disse assim, não, mas não dá para cobrar esse preço. Eu digo, puta, quebrei a cara agora. Então, acho que foi muito caro, né? Ele disse, não, isso aí você tem que cobrar pelo menos 500. Porque isso vai sair, isso é vinculação nacional. Daí que a gente começou a entender mais da coisa, né? Isso é vinculação nacional. Bom, aí nós não cobramos 500, mas eu acho que foi assim uns 400. E eu cheguei para o Helmut lá e digo, Helmut, acho que descobri a mira. Aí começou. E essa foi talvez, dentro da pergunta que foi feita, que foi a... Né? E aí o Wilson foi o sujeito que daí me incentivou. Eu devo muito ao Wilson. Porque daí ele disse, não, você tem que construir uma coisa grande, alto, né? Que a gente possa
fazer a iluminação de preferência que seja um teto transparente. Eu tinha aquela história aí que eu fiz o estúdio lá, você participou muito. Aí ele me incentivou nisso, né? Aí eu fiz aquele estúdio lá, aquele barracão que está lá, né? Vera Cruz. E ele realmente teve uma participação, e daí começou esse envolvimento todo, a gente começou a ter ideia de que realmente era uma fotografia de publicidade. Por isso que eu digo, a gente gatinhava, né, Zeno? Mas foi muito legal. E o jornalismo era mais emocionante? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Para mim, é que eu sempre cito, a grande escola da minha vida foi o jornalismo. Essa foi a grande escola. Porque a gente convivia, como vocês sabem perfeitamente, com todas as classes sociais. Então a gente tinha, porque a gente sempre estava do outro lado, né? Então você participava de uma festa, você participava, ou hoje você estava numa favela, de noite você estava num banquete e você tinha contato, e aí aprendia a conviver com pessoas. Para mim tanto faz ir falar com o cara na favela ou falar com o presidente da República. Não é? Porque a gente aprendeu isso, né, Mazas? Era uma coisa assim que você tinha... O jornalismo tem um poder. Meu primeiro emprego foi no Jornal Estado do Paraná. Então, a tribuna é para do Chiquinho, Cine, Barriga, o D'Artagnan, né, o Santana. Lá que disseram que eu tinha jeito para desenho. Começava a desenhar as manchetes. E aí ilustrar contos modernos. Eu lia aqueles, poesia moderna. Eu lia, não entendia nada. Aquelas poesias. Digo, vou me vingar. Vou fazer um desenho que eles também não vão entender. Não, mas você sabe que isso que ele está dizendo aí, aliás, é interessante, dentro do jornalismo e da publicidade é uma coisa mais ou menos semelhante, sabe? Né? De que, tanto é que você veja, os redatores, na realidade, a maior parte, o que era? Jornalista. Pessoal da criação, Não é? redação. Você é o próprio Gilberto, né? Que pois é, o que ele era na realidade? Ele era jornalista do Estado, não era? Era. Pois é. E o próprio Zanoni, e assim muitos outros. Mas então tem uma certa ligação, assim, sabe, na vida da gente. O jornalismo e depois, eu, por exemplo, no caso, eu fui primeiro... Trabalhei em jornalismo. Depois é que eu fui trabalhar em publicidade. Mas havia uma certa semelhança nisso, sabe? E isso me ajudou, inclusive, muito na publicidade. Então, quando você perguntou do jornalismo, para mim foi a melhor escola da minha vida. Foi a melhor coisa que podia me acontecer, foi realmente o jornalismo. Esse contato que eu tenho aqui com vocês hoje é consequência disso, sem dúvida nenhuma. E dá oportunidade para a gente ver outras pessoas, outros tipos, outras vidas. Não, e a gente sempre era... Naquela vida. Até hoje, às vezes eles... Até agora já muito menos, né? Mas esse ali não é o Cauto Brenner? Pô, eu não me lembro das pessoas. Porque a gente sempre estava lá de cá, e a maior parte das pessoas estava lá de lá, e eles se lembram de você porque você era um cara que nem você, mas até hoje. Está lá, você está na rádio. Pô, mas o Mas é um cara que todo mundo conhece. Né? Mas você não conhece todo mundo que te conhece? Não tem nem condições, né? Mas eu ouvi falar de você, primeira vez, foi através da mulher do mural, Dona Esther, eu me lembro assim. Ela era fã tua, e na época você também participou de um programa no canal... Canal 6. Canal 6, né? Canal 6. Me chamou a atenção. Eu gravei a cara e o nome. E assim, na minha vida, praticamente, foi uma coisa assim fantástica. E aí e a publicidade então completou, sabe? Eu até hoje não estou mais fotografando, porque realmente a situação mudou e também já não. Afinal de contas, acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu sempre vibrei com o trabalho, sabe? Era uma coisa assim, sempre desafiante, né? É um sobressalto permanente, né? Tudo permanente. E você nunca sabia o que ia Vou fazer acontecer. um depoimento aqui sobre a figura. O Cauto Brenner ficava nervoso em duas situações. Quando tinha trabalho e quando não tinha. Então, eu estava constantemente nervoso. Mas tal que você, nesse finalzinho, nos últimos minutos desse depoimento,
ciclismo, jornalismo e fotografia. Claro que você se firmou profissionalmente na fotografia. E você disse, quando deram a primeira máquina fotográfica no Paraná Esportivo, você disse, não sou fotógrafo. O que você explicaria, como fotógrafo profissional notável que você foi, qual o segredo da fotografia que você aprendeu? Como é que é possível dar esse depoimento para aqueles que querem começar ou estão nesse ramo? Olha, Renato, a coisa mudou de uma maneira tal que se hoje, aliás, o meu irmão ainda há pouco falou comigo, essa gurizada, na realidade, não tem a mínima ideia o que possa ser uma máquina dessa. Né? Porque a coisa mudou tão rapidamente. Você vê, há pouco eu estava sentado aqui, veio uma menina, que é a tua secretária, sei lá qual é a função dela aqui, veio me fotografar. Aí quando eu vejo ela me fotografando com aquela maquininha, eu digo, bom, tudo bem, né? Mas, o que você vai fazer? O que eu vou dizer? Você está fazendo uma foto que, pô, não tem, mas tudo bem. Para essa finalidade, tudo bem, né? Então, o que eu vou dizer para os jovens hoje? Precisa ter mais motivação. Porque a fotografia ficou uma coisa assim, bater. O fotógrafo hoje não é mais um fotógrafo, ele é um operador de câmera. Porque você pega uma digital, que nem eu hoje, inclusive, uso a digital para brincadeiras minhas. Então eu fiz uma viagemzinha aqui agora, fiz mais de 1000 imagens. E fui acabando com ela, né? Porque eu olhava, isso é uma porcaria que eu fiz, olha, 90% foi porcaria, porque eu só fui fotografando coisas assim, né? Então, hoje eles fazem isso. Tem que ter o dom, Calvo. Não, isso sim, claro, não adianta você só ter um bom equipamento se você não tem visão da coisa. Mas também isso mudou, Renato, porque as pessoas não enxergam mais como nós enxergamos. Vocês, leitores, ou pessoas que veem uma fotografia, já não olham mais como se olhava antigamente. Você lembra há pouco ainda nós estávamos comentando, né? Como é que se olhava um álbum, vamos dizer, de fotografia? O cara olhava, analisava, fazia 3 fotografias por semana, e daí depois fazia cópia, o pessoal se reunia, olhava, analisava. Você já viu como é que olha hoje? O cara pega aquele treco, vai virando, vendo a televisão e ainda conversando com alguém. Então, é assim. O que você vai fazer? Então, eu acho que hoje, claro, mas existem hoje escolas de fotografia, e está cheio de escolas por aí, o cara aprende, quer dizer, ele tem noção. Agora, ser um bom fotógrafo, no caso, né, aí já é um outro departamento, aí já o cara precisa ser... E como qualquer profissão, né? Quer dizer, você nasce bom, não adianta, você pode melhorar, mas o bom nasce feito, isso não adianta. Terminou o ponto de vida, cara. Terminou? Como é que é? Ok.